Um acidente com um catamarã deixou 2 turistas do Ceará mortas no litoral aqui do nosso querido Maragogi. A tragédia aconteceu sábado, agora por volta das 11 horas da manhã. 60 pessoas que estavam na embarcação, 60 estavam lá. Maílson Franklin foi até lá e vai mostrar pra gente como é que foi o resgate do Corpo de Bombeiros e o desespero das pessoas que acompanhavam essa situação na areia. Acompanhe. O naufrágio aconteceu na praia de Maragogi, litoral norte aqui do estado de Alagoas, já na divisa aqui do estado de Pernambuco. Nós estamos no local onde a embarcação ela foi trazida. O acidente aconteceu a cerca de 3 quilômetros da costa. Esse catamarã aqui ele ficou completamente destruído, né? A capacidade dele é de 56 pessoas, inclusive está o aviso ali, né, dentro, né, da embarcação. De acordo com o Corpo de Bombeiros aqui de Alagoas, 60 pessoas estavam dentro dessa embarcação. Todas elas não utilizavam o colete salva-vidas. A embarcação ela acabou virando, né, em alto mar. Pessoas que estavam, né, fazendo passeios também, outras embarcações acabaram, né, resgatando as pessoas, né, os passageiros que estavam aqui dentro desse catamarã. E o Corpo de Bombeiros ele foi chamado aqui para o local para atender a uma ocorrência de uma pessoa que estava passando mal. E quando os militares chegaram aqui no local, foi constatado que foi um naufrágio. A gente foi acionado por volta das 11 horas da manhã, né? A princípio para atender uma vítima que tinha passado mal em um passeio de catamarã. E quando chegou lá no local, o que foi que vocês encontraram? Quando a gente chegou no local, a gente se deparou com uma movimentação muito grande na areia, né? Na praia. E aí foi que veio a informação de que se tratava de naufrágio. Quantas pessoas ficaram feridas? A primeira informação foram 50 pessoas, mas a gente apurou que havia 60 pessoas na embarcação. Aí todas as pessoas foram resgatadas por embarcações civis, né? Da população estava trazendo as pessoas para a margem. Então a gente iniciou o atendimento na margem, na areia já, o atendimento dessas pessoas. O naufrágio aconteceu a cerca de 3 quilômetros da costa, né? Exatamente, cerca de 3 quilômetros da costa. E quantas pessoas estavam na embarcação, tenente? Tinha 60 pessoas na embarcação. A embarcação, na verdade, não chegou a naufragar. A embarcação chegou virou. Né? Ela virou e foi todo mundo para a água e algumas pessoas ficaram, inclusive, embaixo da embarcação. Foi o caso das vítimas que vieram a óbito, né? As vítimas, elas foram encaminhadas aqui para a UPA de Maragogi, algumas foram levadas também para Maceió. Todas encaminhadas para a UPA de Maragogi. As 2 primeiras que estavam mais graves foram encaminhadas imediatamente, né? E em seguida os militares do Corpo de Bombeiros organizaram as outras vítimas que iam chegando em vários locais da costa, e a gente reuniu essas pessoas e encaminhou todas, com auxílio do SAMU e das ambulâncias da prefeitura, todas foram encaminhadas para a UPA, para o atendimento, que alguns precisaram por escoriações, suspeita de fratura, e para fazer o levantamento de quem estava na embarcação, de quantas vítimas tinha realmente. Tenente, o que chamou a atenção é a quantidade de pessoas, uma embarcação com 60 pessoas e nenhuma delas utilizando o colete salva-vida, né? Mais uma vez a prevenção deixada de lado, né? E com certeza a gente poderia ter tido um resultado diferente nessa ocorrência se as pessoas estivessem usando o principal de segurança na embarcação que tem, o colete, né? Chovia muito na hora do acidente? Na hora não chovia muito, mas estava chovendo, tinha vento, o mar não estava calmo. O mar estava agitado, né? O mar estava agitado, uma série de fatores que podem ter contribuído, né, para essa ocorrência. Então tem essas 2 informações, né? Pessoas disseram que a embarcação acabou batendo em uma pedra, outras disseram que acabou entrando água dentro da embarcação. Então são 2 informações que, claro, a Marinha deve fazer uma perícia para saber o que realmente aconteceu. Com certeza a Capitania dos Portos deve fazer essa investigação, né? Mas os relatos que tivemos foi esses: um que teve essa colisão e outro que estava entrando água já na embarcação desde o início. Muito bem, então aí as informações tristes, né? O Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que seria uma pessoa passando mal, mas ao chegar lá se deparou com uma situação muito mais grave ainda, porque era o desespero de 60 pessoas que estavam à deriva no mar violento
que foi avisado inclusive pela Capitania dos Portos, né, proibindo inclusive até esse passeio nessa localidade. Então não se sabe se talvez a pancada das ondas em uma embarcação, eu não sei também como é que estava a condição. Há informação de que a condição dela estaria em dia, segundo a Capitania dos Portos, em nota que foi emitida, não é? E que ela teria uma permissão da Capitania para navegação, mas há uma discussão também com o Ministério Público local, dizendo inclusive que estava proibido esses passeios por conta justamente de uma quantidade limitada, né, para que esses catamarãs, barcos, lanchas pudessem passar por esse local. E neste momento, com um tempo bastante violento como está aqui, talvez ele tenha perdido ou tenha feito um traçado diferenciado para fugir das ondas e acabou indo para os corais e acabou batendo, talvez, até seja de raspão num coral, como a madeira já estava, se é que já estavam dizendo que já estava entrando água, a tendência da pancada foi ele perder o controle e virar. E 2 pessoas acabaram ficando embaixo dessa parte que virou. E só não teve uma tragédia maior porque o barco não ficou de ponta cabeça. Porque se o barco tivesse virado de ponta cabeça, várias outras pessoas ficariam presas embaixo do barco sem conseguir subir para respirar ou buscar ajuda. É uma pena. Daqui a pouquinho nós vamos trazer inclusive a segunda parte dessa matéria, tá? Mas nós continuamos inclusive ainda no assunto, tá? Ao vivo, nós vamos trazer agora porque o Ministério Público de Alagoas vai pedir a prisão preventiva dos proprietários dessa embarcação que naufragou no último sábado. Quem vai trazer esses detalhes para a gente é Edson Moura, porque, como eu falei agora há pouco, o Ministério Público afirma que a embarcação estava irregular. Mas em nota, né, a Capitania dos Portos disse que ela estaria regular. Enfim, é uma quebra de braço, nós vamos saber agora. Edson Moura, quais são as informações? Nos atualize. Pois é, Wilson, o Ministério Público já investiga, né, já atua na questão dessa licença aí desses barcos, embarcações lá na região de Maragogi desde 2014. Naquele ano, o MP, a gente tem inclusive daqui a pouquinho uma sonora com a promotora de justiça Francisca Paula Santana, ela que é titular da Procuradoria de Maragogi. Segundo ela, o MP acompanha esse caso desde 2014, quando foi inclusive feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que a prefeitura não permitisse que novas embarcações fizessem passeios até a piscina natural de Maragogi. Esse TAC estava sendo cumprido até o final do mandato da última gestão da prefeitura de Maragogi, mas acabou sendo liberado. As empresas acabaram conseguindo uma liminar, só que essa liminar se expirou, né, no último mês de dezembro de 2018. Então, desde então, não havia autorização legal da prefeitura para que estas embarcações continuassem fazendo esse transporte lá na região. Por mais que a Marinha diga que o barco estava legal, mas não havia autorização para que houvesse essa exatamente exploração do turismo na região. A gente vai ouvir agora exatamente um áudio da promotora Francisca Paula Santana, titular da Procuradoria de Maragogi, que explica que desde 2014 o MP investiga a ação dessas empresas em Maragogi. Em 2014, nós fizemos um TAC com o município, os proprietários de catamarãs, lanchas, escunas e serviços de fotografia e mergulho, para que o município se comprometesse a não mais deixar emitir nenhum alvará. E assim foi feito. No final do mandato dessa mesma gestão que assinou, foi editado um decreto aumentando o número de catamarãs, de lanchas, de escunas e de passeio e de serviços. E esse alvará foi feito no meados de 2016. Em 2017, com a nova gestão, foi cancelado o decreto, foi revogado o decreto e foi colocado o TAC novamente em funcionamento. Houve um mandado de segurança, um mandado de segurança requerido pelos proprietários dos catamarãs que entraram em descumprimento do TAC. E esse mandado de segurança ficou com a liminar até o final do ano passado. E depois foi julgado e denegada a ordem. Então eles transitou em julgado e eles não recorreram. Diante disso, o Ministério Público anexou o TAC,
a sentença denegatória e a multa da Secretaria do Meio Ambiente e notificou exatamente essa proprietária, Simone Leite, para que ela não procedesse mais aos passeios. E elas alegam que tem uma liminar do TJ, só que a liminar tem outro objeto. A liminar é para cancelar 2 decretos, não é para emitir alvarás. E ela descumpriu, inclusive hoje houve um alerta da Marinha para que ninguém saísse para os passeios e também descumpriu isso. E o ICMBio já havia lacrado os barcos e colocado os proprietários como fiéis depositários e eles descumpriram todas as ordens. Então hoje houve a morte de 2 pessoas, eu liguei para a delegacia de plantão e perguntei como eles estavam agindo e eles disseram que já estão instaurando o IP e eu orientei que requeressem a prisão preventiva desses culpados, né? Portanto, Wilson, como a gente pôde ouvir, né, no depoimento, na declaração, na verdade, aí da promotora, desde 2014 a promotoria já atua nesse caso, né, e havia exatamente, até os barcos estavam lacrados pelo ICMBio, ou seja, não poderiam estar navegando e mesmo assim saíram para esse passeio, apesar também do alerta. Então, como a promotora falou nesse áudio que foi enviado no sábado pela assessoria de imprensa do Ministério Público, ela diz exatamente isso, de que pediu a prisão dos proprietários desta embarcação. Wilson, a gente volta já com mais detalhes. E a gente continua no caso da tragédia com aquela embarcação lá na cidade de Maragogi, que acabou matando 2 pessoas e deixou dezenas de feridas no último sábado. O repórter Maílson Franklin entrou na embarcação e mostra como era o catamarã e como ele ficou destruído. Acompanhe todos os detalhes aqui no Fenômeno. Vamos ver. Nós vamos mostrar agora, nós estamos dentro aqui da embarcação, né? Aqui era a parte, né, onde ficavam, né, as pessoas, os turistas que estavam aqui nesse local. Olha só, o piso ele ficou completamente destruído, né? Acabou o piso, né? De madeira, foi um catamarã que uma parte é de fibra e a outra de madeira, e olha só como ficou, né, completamente destruído. A parte da cobertura aqui também, né, ficou destruída, né? Eu acho que o material inclusive é um material de PVC, né? Olha só aqui, ó, como ficou também essa parte aqui desse catamarã. Mas ali ao centro, né, da embarcação, olha só como ficou, gente, completamente destruída. E repito mais uma vez, está ali a capacidade, né, de pessoas, 56 pessoas, tripulação 2. 60 pessoas estavam dentro dessa embarcação, né, desse catamarã que sofreu esse naufrágio aqui na praia de Maragogi. 52 pessoas do estado do Ceará, turistas, e o restante tripulação da embarcação e uma pessoa estrangeira, né, uma turista do país do Uruguai. Estava também realizando esse passeio nesse catamarã aqui na cidade de Maragogi. Logo após o acidente, alguns vídeos, né, foram divulgados nas redes sociais, gravados por próprios moradores aqui da cidade de Maragogi, inclusive pessoas que ajudaram a resgatar, né, os passageiros desta embarcação. E uma dessas pessoas que ajudou no resgate foi o seu Edson, né, ele está conhecido como Dinho aqui na praia de Maragogi, né? Nós estamos inclusive bem próximo à residência dele, no local onde a embarcação, né, foi deixada. Edson, o que foi que você viu no momento do acidente? Foi por volta de 11 horas da manhã, né? Por aí, eu estava aqui no restaurante, como um primo meu ligou e disse: Dinho, tu estás onde? Eu disse: estou aqui no Bugalhau. Ele falou: ó, tem um catamarã que tá afundando aí na frente, tem como você ajudar? Eu disse: por isso não. Fui na marina, peguei minha embarcação e fui até lá. Quando eu cheguei lá já tinha bastante embarcação
Aí, quando eu cheguei lá, o barco já estava virado, o pessoal já tinha socorrido o pessoal, já tinha pegado em outro catamarã, já tinha levado já para a praia. E eu fiquei preocupado assim para poder trazer o barco para cá, para a areia, porque como o pessoal já regatou, Era muita gente, né? Muita gente, Aí que foi que eu fiz? Eu peguei a embarcação, voltei para a marina, peguei um bujão e fomos até lá. E começamos chegando mais embarcação e mais bujão e fomos colocando e amarrou um barco um atrás do outro, puxamos o cabo e trazemos para cá. Você chegou a resgatar pessoas que estavam na embarcação? Não, você só rebocou a embarcação? Não, só reboquei a embarcação. Quando eu cheguei lá, o pessoal já tinha resgatado já em outro catamarã já tinha levado para a praia já. E Edson, você sabe informar o que pode ter acontecido, o motivo dessa embarcação ter virado? Não, porque assim, a Marinha já tinha avisado, estava em todo o site que é de até ressaca, de 3 metros. E é assim, se está avisado, felizmente a gente tem que tomar cuidado. Como o mar é bicho bom, mas é meio traiçoeiro. A gente trabalhar com um ser humano não é bem assim, tem que saber. As vítimas do naufrágio foram trazidas aqui para a unidade de pronto atendimento da cidade de Maragogi. Também as 2 senhoras que acabaram morrendo. A Maria de Fátima Façanha da Silveira, de 65 anos, e Lucimar Gomes da Silva, de 68 anos. As 2 também são do estado do Ceará. A Capitania dos Portos aqui de Alagoas vai investigar o acidente. Da cidade de Maragogi, em Alagoas, Maílson Franklin. Só lembrando que quando a gente fala de segurança, a gente não fala só da questão da polícia, da prisão, do bandido. Segurança em todos os sentidos, seja para as pessoas que entram no seu condomínio, no seu prédio, como também os itens de segurança para quem vai para um passeio, inclusive, né? Um passeio de barco, né? Um passeio de trem, de navio, enfim, é importante. Tudo tem a ver com segurança. Estael Santos, pai do mundo. Bom dia para você, prazer tê-lo aqui sempre. Tudo na paz. Essa pegada firme e forte começando a semana. Mas olha, nós estamos vendo a situação e debatendo em relação a esse problema terrível que aconteceu, que acabou vitimando 2 pessoas. Exato. Que vieram para um passeio e que infelizmente acabaram voltando mortas. Lamentável. Isso tem irresponsabilidade, certamente, desafio da natureza, desafiando a natureza, desafiando as leis, ou falta dos equipamentos de segurança do barco, Estael? Bom dia. Pode ser um conjunto. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. Então, Wilson, é uma situação lamentável, né? É um acidente ocasionado pela irresponsabilidade do comandante desta embarcação, que vitimou fatalmente 2 pessoas, 2 senhoras, que poderia ter sido uma tragédia ainda maior, né? Existe, Wilson, um leque de cuidados que devem ser tomados pelos turistas nestas viagens, né? Podemos aqui elencar alguns destes cuidados. Primeiro, o turista ele deve se preocupar em buscar informações acerca do roteiro turístico nas centrais de auxílio ao turista. Em cidades turísticas, este serviço é oferecido pelo próprio município. Então você deve ter uma fonte confiável. Segunda situação, cuidado ao contratar serviços, principalmente, Wilson, o serviço de guia turístico. Então você deve tomar cuidado se o guia turístico de fato é credenciado, se ele de fato é um profissional, porque será neste profissional que você depositará total confiança. Isso. Né? E você assim terá a garantia de ser levado para um local que lhe ofereça segurança, né? E aí, nesta questão específica de passeios marítimos, né, em situações embarcadas, o turista ele deve tomar cuidado a se preocupar em saber se ali tem coletes salva-vidas para todos, né? Esses coletes eles devem estar em locais acessíveis, tá? Não sei se era o caso desta embarcação. Isso. Nós estamos mostrando aqui, coincidentemente, a quantidade de pessoas, a capacidade limite, né? 56, né, de capacidade de turistas e depois a tripulação, 2 pessoas tripulando. No caso aí, só de passageiro tinha 60, mais 2 intérpretes, mais 2 não sei quanto, quase 70 pessoas. Quer dizer, talvez isso não tenha sido a causa do acidente,
mas com certeza deve ter agravado a situação. Segundo, não sei se nós teremos aí, mas tem vídeos, inclusive, que foram gravados pelos turistas e enviados para os familiares enquanto a embarcação ainda estava navegando em pleno vigor, em que mostra, inclusive, as pessoas se divertindo, dançando, mas sem o uso dos coletes, onde devem ser dentro da embarcação. Pegou o mar, é obrigatório o uso do colete, é isso, Stael? Wilson, estas orientações, elas devem ser repassadas pela tripulação. Então, é correto que tenha coletes salva-vidas para todos os embarcados, que estes coletes estejam disponíveis em local de fácil acesso. E, repito, a orientação tem que ser da tripulação. Orientação de segurança, esse passo a passo da segurança. Não sei se foi o caso, acredito que não tenha sido. Né? Tá, a tripulação, então, ela explica, né, as vantagens de você usar os itens de segurança e também exige que o barco só vai sair daquele local após todos serem vistoriados que estarão, inclusive, e que estejam utilizando os coletes. Seria isso? Existe uma lista, né, de protocolos de segurança, um checklist, que repito que a tripulação ela deve apontar e quicar esse checklist ponto a ponto. Colete salva-vida e tantas outras orientações. Um checklist de protocolo de segurança. A tripulação ela é responsável por isso. Muito bem. Nesse caso aqui também houve uma outra irresponsabilidade que foi desafiar a natureza. Já havia um alerta, inclusive, da Capitania dos Portos, dizendo que o mar estaria grosso. Exato. Como eles utilizam a linguagem náutica que eles usam quando o mar está bastante violento. Exato. E mesmo assim eles acabaram saindo para o passeio, arriscando a vida, porque a qualquer momento uma tempestade poderia pegá-los. Pode ser que tenha sido isso também um dos causadores do acidente. Olha, Wilson, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, tem feito fiscalização, sabemos disso, e diversas outras campanhas de conscientização. E volto a dizer que é lamentável um comandante de uma embarcação como esta não atentar a isso, porque ele é o profissional e sabe destas necessidades. As estatísticas, elas dizem que 72%, Wilson, dos casos de naufrágio no Brasil tem relação com imprudência, imperícia e negligência. Horrível. Lamentável. Quer dizer, a ação do homem. A ação do homem. Sempre aprontando. Irresponsabilidade. Né? Uma pena, uma irresponsabilidade que não vale a pena. Vale a pena? Ganhou o dinheirinho ali, não, o mar tá complicado, mas eu vou dar um jeito de ganhar meu dinheiro, não vou perder aqui. 2 vidas perderam, vai responder a processos. Situação complicada. Exato. Vale a pena? Não vale, né? Eu vou. E olha, Stael, continua comigo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a falar com o Edson Moura, que vai trazer mais informações sobre a identidade das vítimas fatais do acidente com este catamarã lá em Maragogi. Edson, só para confirmar, foram 2 senhoras, uma de 65 e uma de 69 anos, que são do Ceará, é isso mesmo? Isso mesmo, Wilson. Mais uma vez, bom dia para você, bom dia ao Stael também. Olha só, a identidade foi revelada, foi confirmada, na verdade, pelo IML de Maceió. Foram 2 idosas, como você falou. A Maria de Fátima Façanha da Silva tinha 65 anos e a Lucimar Gomes da Silva, de 69 anos. Inclusive, a gente tem a foto da Lucimar durante um passeio em Maragogi. Ela aparece ao lado do filho. O filho, inclusive, que é o proprietário da empresa de turismo cearense que contratou o serviço da empresa aqui alagoana. Ela aparece nessas imagens em um passeio também em Maragogi, só que no dia 29 de junho deste ano. Ela na foto está ao lado do filho, o empresário Tarcísio Gomes da Silva, proprietário da empresa de turismo cearense que organizava viagens com frequência, não só aqui para o litoral alagoano, mas também para outros destinos do Nordeste. A mãe quase sempre fazia parte das discussões, porque, enfim, o filho que organizava e ela sempre participava aí também. E tinha voltado agora para esse segundo passeio em Maragogi. A empresa cearense chamada Simbora VIP Tour tem sede na cidade de Eusébio, Grande Fortaleza. Inclusive, a cidade de Eusébio é onde fica o conhecido parque aquático lá de Fortaleza. E essa empresa havia contratado os serviços da empresa alagoana chamada Maragalés, responsável pela embarcação Toa Toa. Ao todo, 52 turistas cearenses faziam parte dessa excursão pelo litoral alagoano. Em entrevistas a um portal de notícias do Ceará, o filho da dona Lucimar, o Tarcísio, disse que não sabia que a empresa contratada aqui em Alagoas estava de forma irregular fazendo esses passeios aí, até porque outras vezes já havia contratado o mesmo serviço e nunca tinha tido problema. E disse que o acidente aconteceu de forma muito rápida. Agora, Wilson, até para o comentário
comentário do Stael, a gente tem umas imagens, inclusive no próprio Instagram da empresa, né, da Simbora VIP Tour, desse outro passeio em junho, que mostra que apenas uma passageira estava, inclusive brincando, mas estava com o colete salva-vidas. Todos os outros não estavam. A gente pode soltar, inclusive, as imagens a partir de agora, por favor, para a gente mostrar, que mostra essa aí, o passeio um momento de descontração, e aí a gente vai ver aí a vítima, uma das vítimas, né, a dona Lucimar, e na sequência um vídeo que mostra exatamente um momento de descontração, mas veja que apenas a passageira que estava brincando aí, dançando, estava com o colete salva-vidas. Exatamente, Edson Moura, muito obrigado pelas informações. Tá, é o que nós comentávamos aqui antes. Veja bem, é um momento de alegria, descontração, todo mundo que sai pensando que vai voltar com toda alegria, com toda tranquilidade. Claro, ninguém sai para sofrer acidentes, mas é muito importante que as pessoas utilizem, mesmo com a embarcação parada no local em que ela vai para a viagem, sair da margem até as galés ou passear por lá para cá, tem que estar com os coletes, não é? Olha, Wilson, o próprio oficial do Corpo de Bombeiros, o tenente que atendeu esta ocorrência, ele sinalizou isto, né? O fato de se utilizar o colete, né, para ali estar protegido, né, de um sinistro como este. Infelizmente, volto a dizer que por uma irresponsabilidade, acredito que de toda a tripulação, isto ocorreu, né? 2 pessoas vitimadas fatalmente, né? Outra coisa que eu quero aqui pontuar é que eu acredito que a ajuda das embarcações dos civis ali, embarcações menores, também garantiram que outras pessoas não viessem a falecer, né? É verdade. Ali a se afogarem, né? Isso. Então, diversas embarcações menores e ajudaram nesse chegaram socorro. rapidamente, o próprio tenente sinalizou isso, né? Então, ainda bem, menos mal, mas mesmo assim, 2 vidas que se foram por irresponsabilidade, imprudência e ganância. Querer ganhar dinheiro a qualquer custo, mesmo com o tempo do jeito que estava. Vale a pena? Reflitam. Stael Santos, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima, sempre trazendo as informações importantes. Então você já é nosso sócio aqui, tá bom? Um abraço para você, meu querido Stael Santos.